10% dos paulistanos nunca foram ao cinema, segundo a pesquisa Hábitos Culturais dos Paulistas. Entre as classes D e E, esse índice sobe para 30%. De acordo com a SPCine, para cada 75 mil habitantes na cidade, existe apenas uma sala de cinema, índice considerado muito baixo. Projetos como o Cine Favela tentam mudar essa realidade, levando o cinema para regiões mais carentes. Mas qual a política de fomento para o cinema? Como formar público? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre cinema popular. Para debater este tema, recebemos o William Novaes, jornalista e roteirista do Cine Favela de Heliópolis. Também no programa, o publicitário Marco Ribeiro da Costa, diretor do projeto Cine Solar e da produtora Brazuca. Hoje, se espalham pelo país várias iniciativas que têm como objetivo a popularização do cinema. Aqui nós vamos falar sobre duas dessas experiências. William, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Como nasceu o projeto do Cine Favela em Heliópolis? O Cine Favela nasceu em 2003 com a proposta de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Juntou 5 moradores da favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, e fizeram um filme, um longa-metragem com os moradores como atores. Daí foi a introdução do cinema dentro da segunda maior favela do estado de São Paulo. E qual é o principal objetivo do projeto? O objetivo do Cine Favela tem um ponto central, que é levar cultura para dentro de um lugar onde não existe cultura e não existe acessos à cultura. Hoje já alguma coisa já começa a aparecer, mas há 15 anos atrás era impossível. Favela era visto como um lugar onde existia traficante, igreja, salão de beleza e boteco. Aí a gente criou um mecanismo, uma associação que trouxe um novo horizonte, uma nova possibilidade para os moradores, que é assistir cinema, filmes, em uma sala de cinema, que era uma garagem. A gente criou uma sala de cinema dentro de uma garagem, com telão e tudo, e com carrinho de pipoca na porta. Que você trouxe um novo horizonte para centenas, milhares de moradores. Ok. Marco, também, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. E você poderia contar um pouco para os telespectadores o que é exatamente o projeto Cine Solar? Sim, bom, agradeço o convite também, né? Então, o Cine Solar a gente tem chamado que é o primeiro cinema itinerante que funciona com energia solar no Brasil, né? Então, a ideia surgiu lá em 2007, a gente participou de um encontro de cinemas itinerantes da América Latina e lá a gente conheceu um projeto irmão da Holanda que fazia essa experiência na Europa, né? E desse encontro surgiu a ideia, por que não trazer esse projeto para o Brasil, né, misturando difusão de cinema com sustentabilidade. A gente achou que era um tema atual, então surgiu essa proposta de trazer a experiência aqui para o nosso país. E como é que funciona exatamente? Como é que são feitas as exibições, em que locais? Então, na prática, o Cine Solar é uma van equipada com placas solares no teto, né? Então, essas placas armazenam energia, geram energia para a gente realizar nossos eventos. Então, a gente tem circulado o Brasil inteiro com esse projeto, toda a estrutura vai dentro da van também, as cadeiras, projetor, telão. Então, a gente já percorreu desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Então, a gente tem rodado o Brasil inteiro, levando cinema brasileiro para praças, ruas, bairros. Certo. William, o Cine Favela, além da exibição de filmes, também forma atores, técnicos, profissionais. Como é que é? Sim. Esse trabalho de formação, exatamente. Sim, exato. Primeiro era a vontade dos moradores, né? Depois passou a profissionalizar com oficinas culturais de roteiro, interpretação, preparação de atores, edição, fotografia, direção, de figurino. Existe uma série de oficinas que o Cine Favela faz por ano, assim. Essa foi a nossa proposta, que existia no começo muita dificuldade de operar os equipamentos, porque tinham que vir de fora, ou era um só que era o diretor que fazia tudo. A gente entendeu que era necessário qualificar
para melhorar o nosso trabalho e, além disso, criar uma oportunidade de trabalho, um futuro para os moradores de lá. Certo. E tem sido formados profissionais Sim, também? sim. Hoje o Cine Favela já é quase auto-independente, assim, que podemos dizer. Sustentável, ele se autoproduz. Antes existia muito a interferência de fora. Hoje não, hoje já tem pessoas que fazem a edição, já tem os atores, já tem diretor, já tem roteirista, todos formados de lá. E tem atores já que a gente já conseguiu levar para a grande mídia, para as grandes TVs. Já tem atores nossos que já fizeram pontas em novelas das maiores emissoras do país. Já. Isso é muito gratificante para a gente. Eu li também numa reportagem que produtoras já estão até procurando profissionais lá também. Sim, existe. Sim. Esse é um mercado que falta profissionais. E lá, de vez em quando, aparece uma oportunidade de estágio, de realizar algum trabalho lá com os nossos profissionais. Né? Isso que vão muito mesmo atrás é dos nossos atores. Okay. E sempre eles estão em algum filme, novela, série. E os professores são contratados, são voluntários? Como é que funciona? Depende muito do projeto. Tem alguns projetos, quando a gente consegue algum incentivo, seja de empresas ou de governo, município, ou do governo federal, do governo estadual, aí são contratados. Mas na maioria das vezes, 90%, são voluntários que vão para lá. No meu, como eu. Eu não moro em Heliópolis, mas eu frequento há 15 anos já o projeto. Uhum. Nesse processo lá, por exemplo, tem alguma história que comoveu vocês, que surpreendeu, assim, pela reação, pelo resultado? Sim, você vê o reconhecimento da população quando as pessoas entram pela primeira vez numa sala de cinema. Uhum. Você percebe no olhar das pessoas, assim, elas ficam assustadas com a tela, com a importância que ela está tendo, uma importância social na vida. Você consegue notar isso. E você também vê a vida de garotos, de mulheres que falam na cara, a gente poderia ter ido para um lado errado da vida. O Cine Favela deu a possibilidade da gente, pelo menos, pensar no nosso futuro. Eu não sei se eu vou ser ator, ou atriz, ou diretor, mas sei que eu não estou para o lado errado da vida. Isso que é o mais interessante. Você dá uma possibilidade de horizonte para as pessoas, para os moradores de lá. Okay. Marco, essa também é a sua percepção à frente lá do Cine Solar também? Sim, com certeza. O fato de levar cinema para cidades pequenas, para pequenas comunidades, né? Você vê realmente no olhar, e é recorrente essa experiência da primeira vez assistir um filme numa tela grande, né? Eu acho que é mais do que assistir o filme numa tela grande, né? Essa possibilidade de convivência de bairro mesmo, né? De promover um encontro, uma atividade que reúna as pessoas ali do entorno, que é cada vez mais raro, né? Programas, né? que possibilitem, né? Esse encontro das pessoas, né? Esse olho no olho, o assistir junto. Então, é bastante rica, assim, a gente fica bastante feliz em ver isso acontecendo. Ok, e como o William já contou da experiência dele, o Cine Solar exatamente também como funciona? Quem são os participantes, as pessoas encarregadas de levar o cinema para os bairros, para as comunidades? Sim. Então, a gente viaja sempre numa equipe de 3 pessoas, que é responsável pela montagem da estrutura de cinema, e a gente sempre tem um oficineiro também, né, como o William também, a gente trabalha algumas oficinas. Uma das que a gente trabalha é vídeo de bolso, que a ideia é trabalhar como fazer vídeos em dispositivos móveis, como celular. A ideia não é ensinar o jovem a fazer filme, mas eles já produzem conteúdo, né? É como dar pequenas dicas, técnicas para aprimorar o conteúdo que eles já produzem. Então, a gente caminha nesse sentido. As atividades são realizadas sempre onde? Em escolas, praças, depende? Isso, sempre em espaços públicos, né? Depende muito de cidade a cidade. A gente sempre tem essa discussão com a cidade, vai até a Secretaria de Cultura e dialoga com eles, qual o melhor local, que comunidade a gente poderia atender, mas é sempre essa ideia. Praças, ruas e muitas vezes dentro de ginásios de escolas também. Sei. E com quem o projeto Cine Solar é uma das atividades da produtora Brazuca, né? O que é a Brazuca exatamente? Então, e quais são essas outras atividades também? Então, a Brazuca surgiu em 2002 e a gente colocou essa missão lá atrás, formação de público para o cinema brasileiro e difusão de audiovisual brasileiro. Então, dentro disso, os nossos projetos foram se desenrolando. Atualmente, a gente divide 2 áreas lá na nossa atuação. Uma, a gente trabalha com lançamento de filmes
Então, um filme brasileiro que vai entrar na sala de cinema, a gente trabalha algumas ações de divulgação, como se fosse uma agência de comunicação mesmo. E a outra área é como produtora cultural. E daí, nesse sentido, nós trabalhamos vários projetos de cinema ao ar livre, projetos de cinemas itinerantes. O Cine Solar é um deles. Mas, além do Cine Solar, a gente também tem o Cine B, que esse sim atua aqui na Grande São Paulo, fazendo sessões em bairros de São Paulo, Osasco e região. Um outro projeto recente nosso, que a gente começou ano passado, chama Cine Autorama, que a ideia é resgatar o cinema drive-in, então das pessoas assistirem os filmes de dentro dos carros, né? Esse projeto também está rodando o estado inteiro com ele. E um outro projeto também que a gente trabalha há 4 anos, mais ou menos, é chamado Rede Brazuca, que a ideia é oferecer programação audiovisual brasileira para escolas do estado. E, além disso, formar aluno e professor para mediação de debates e discussão do audiovisual. Então é isso, assim, dentro da formação e difusão, a gente foi criando vários projetos, né, que alcançassem essa ideia que a gente acredita muito. Obrigado, Marco. Eu gostaria de perguntar ao William como é a participação da comunidade lá junto ao projeto, como que se dá essa integração. Mas eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Qual a importância de ter cinema aqui para a comunidade? Eu acho que a importância de ter cinema para a comunidade ela é muito grande, não só na comunidade de Heliópolis, como para o mundo. Porque cinema é cultura e a pessoa que vai acompanhando cultura, ela sempre vai crescer uma pessoa boa, sadia e com objetivo na sua vida. A importância é que aqui traz crianças, jovens, adolescentes que não têm condição de ir ao cinema. Bom, a importância de ter cinema aqui na comunidade de Heliópolis, não somente pela questão do entretenimento, mas também é importante pela questão da cultura, né? Porque a gente sabe que cinema ele também é uma voz, é uma forma de você se comunicar. Eu acho melhor que tirar essas crianças de rua, que ficar brincando aí na rua para poder apoiar uma arte que tem aqui na favela. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre cinema popular. Recebo o William Novaes, jornalista e roteirista do Cine Favela de Heliópolis, e também o publicitário Marco Ribeiro da Costa, diretor do projeto Cine Solar e da produtora Brazuca. William, como já perguntei no final do primeiro bloco, como se dá a integração da comunidade lá junto ao projeto do Cine Favela? Como é a integração da comunidade? Quando a gente é muito bem recebido lá no Cine Favela, a comunidade, quando começamos a gravar lá, isso nunca tinha acontecido. Em 2003, o primeiro longa-metragem. As pessoas saíam, ficavam todas na janela, na rua, fechavam a rua, todo mundo ajudava, bloqueava o trânsito. Era uma parceria muito interessante porque eles se viam na tela do cinema, eles viam na câmera. Nunca tinha acontecido isso. Nunca existiu qualquer tipo de bloqueio, seja de quem for dentro da comunidade. Sempre foi muito bem recebido pelos moradores. Mas hoje existe um problema. O Cine já está com quase 15 anos já de existência. Heliópolis tem 150 mil moradores. Uma área de 1 milhão de metros quadrados. São inúmeras ruas, becos e vielas, como eles dizem. Como existe lá. Mas hoje existe, não sei porquê, reduziu muito a frequência da própria população no Cine Favela. Isso que talvez a gente não está conseguindo se comunicar. Qual a razão? Então, é um fenômeno que a gente está querendo entender para voltar a ter o público de lotar sessões e sessões e sessões de cinema. Porque talvez já se acostumou ao cinema, mas é um fenômeno, a gente precisa entender isso lá, que é bem interessante. Quando a experiência começou, eu tive a oportunidade de ler uma reportagem do próprio diretor do projeto, o Reginaldo, Reginaldo de Túlio. Que ele próprio disse que foi conhecer cinema aos 40 anos de idade. Então, tem um público ali que praticamente não tinha acesso ao cinema nunca, né? Não tinha ideia do que era o cinema. Cinema era uma barreira social, era um muro social quase intransponível para a maioria da população. Além do preço, da distância, que a gente está longe do centro. Existia uma vergonha, não sei uma vergonha do próprio morador. Hoje quebrou isso lá. O Reginaldo, que é o diretor e que toca o Cine Favela
de uma forma quase heróica lá, ele nunca havia ido no cinema até os 40 anos de idade. O cara hoje está estudando hoje numa escola de cinema, toca o cinema, entende, participa de debate no Brasil todo, é convidado, dá entrevista. Essa é a diferença que a gente está sentindo também. As pessoas já começam a reconhecer o que é o cinema. Então, o que acontece com isso? Pedem mais qualidade nas nossas produções. Nossos curtas-metragens, longa, documentária, a gente é uma produtora de cinema também, o Cine Favela. Okay. Ô Marco, levando em conta que 10% da população aí praticamente nunca foi ao cinema, Sim, sim. como que é a receptividade ao trabalho do Cine Solar? Como é essa integração assim com a comunidade, os resultados dessa experiência? A gente é sempre muito bem recebido, a gente tem sempre esse cuidado de mobilizar realmente a comunidade para o evento que a gente vai realizar, né? Então eles participam também, né? A gente deixa com que eles façam a divulgação também, a gente deixa os materiais, né, para fazer a divulgação do evento com eles, têm essa participação super ativa, né? E a gente sempre tenta ter o cuidado também de não ser aquele projeto estrangeiro que chega e fala, não, isso aqui é o que a gente julga que é bom e vocês vão ver. Então a gente tenta ter esse diálogo com a comunidade, sempre que possível. Se tem produção local, a gente exibir um curta da comunidade antes das nossas exibições. Com as oficinas também, a gente sempre produz um curtinha-metragem também de 1 minuto ou 2. E antes da sessão principal a gente exibe. E é muito legal também esse exercício deles se verem na telona, né? Essa experiência é bem legal, a gente vê que é muito importante, né, essa quebra, né, de não só assistir, mas se ver também na tela. E como a experiência tem ajudado assim na formação de público para o cinema? Olha, eu acho que projetos como esse, como Cine Favela, como os da Brazuca, são ainda muito relevantes, porque a gente tem um mercado muito concentrado de salas mesmo, né? Então, 95% dos municípios não tem salas de cinema ainda. E, para você ter ideia, sei lá, um dos circuitos da Brazuca, a gente consegue atingir 18 mil pessoas em 6 meses. São lançados 100 filmes brasileiros por ano. A maioria deles não consegue atingir essa quantidade de público, né? Então, os filmes que entram no nosso circuito conseguem ter essa difusão, esse acesso. Acho que promover o acesso é fundamental para a formação. O primeiro passo é dar acesso, né, para se trabalhar essa formação. Ok. William, você falou que no começo, né, vocês tinham um público até muito maior, depois teve uma queda. Mas como que você avalia, de maneira geral, o resultado assim da experiência para a formação do público? O resultado é quase mensurável, né? Porque você vê o público, como o Marco falou, as pessoas começam a se enxergar na tela, é uma emoção, você vê o olhar das pessoas, voltam falando, mas você vê que eles estão se inserindo na sociedade cultural brasileira, não é mais à margem da sociedade, não é um excluído da sociedade, como o longa-metragem nosso lá, o excluído da sociedade, não. Ele está inserido na sociedade e na sociedade cultural também, isso que é importante ver. E vai voltar a lotar o Cine Favela, está voltando já, é a vida, né? Tem os seus altos e baixos, literalmente. Ok. Ô Marco, o circuito SP Cine surgiu aqui em São Paulo justamente com o objetivo de levar o cinema para áreas consideradas excluídas aí da cidade. Como é que você tem visto essa experiência, o resultado dela? Eu acho a iniciativa excelente, né? Eu acho que precisa. Um dos grandes gargalos dos filmes brasileiros chegarem, e dos filmes em geral, é sala de exibição mesmo, né? Então a gente tem essa concentração nos centros urbanos, né? Então essa proposta de descentralização da sala de cinema demorou para acontecer, né? Eu acho essencial. Certo. São 20 salas, né? Se não Por me engano, enquanto são 20 salas. Instaladas. E como que você viu essa experiência e o resultado? É uma visão revolucionária, podemos até dizer, para o cinema brasileiro. Porque era engraçado e trágico ao mesmo tempo. Porque quem financia 99% dos filmes brasileiros é o próprio governo. É a verba pública, é o povo que está financiando, é dinheiro público. E não era exibido esse filme, não tinha lugar. Agora a prefeitura teve essa iniciativa que parece ser fantástica, de ter essa coragem de ir, colocar uma sala de cinema na periferia, ou a priori agora dentro dos equipamentos públicos, mas eu vejo que isso é o primeiro passo. Acho que tem que colocar a sala de cinema dentro da comunidade,
dentro das comunidades. A gente tem uma cidade de 11 milhões de habitantes e tem cinema em 4, 5 bairros da cidade. Sim. O pessoal lá do fundão de Pirituba, Jaraguá, Perus, Parelheiros, você vai para o outro lado, para a Zona Leste, você não tem sala de cinema. Isso é fantástico. Tomara que siga, tomara que seja uma iniciativa que prossiga, sim, que saiba falar com a comunidade, que não seja feita para dentro do circuito de cinema paulista, que a gente sabe como isso funciona. Correto. O que, de maneira geral, dificulta o acesso é o preço do ingresso, o transporte, né, já que as salas estão concentradas na região mais central. Acredito que essas são as principais barreiras, né? O preço elevado, né? E não é só o preço do ingresso, né? É o preço do transporte, da alimentação que a pessoa vai ter, né, indo para esse programa. Então, acredito que essa descentralização de salas vem com essa ideia de tentar solucionar esse problema. Certo. Alimentação, você falou lá no caso do Cine Favela, tem, né? Tem, pipoca, tem. refrigerante. Pipoca, refrigerante. É gratuito? Gratuito. Toda a nossa sessão nunca cobramos R$1. E o que eu vi desse projeto é fantástico, tudo revolucionário, mas eu vi que algumas salas vão cobrar. Isso que eu acho que esse é um erro sem tamanho. Tem que, se está na periferia, a proposta é levar o cinema, que faça gratuito. Não queira criar um preço. Não, gratuito primeiro para levar essa pessoa para o cinema. Tá. O Cine Solar também tem outros estímulos assim também? Os projetos a gente sempre tenta trabalhar com distribuição de pipoca também, né? Afinal, cinema tem tudo a ver com pipoca, né? Então, também a gente tenta sempre distribuir gratuitamente pipoca nas nossas sessões. Certo. Infelizmente, a gente já está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria que vocês dois falassem, tanto assim da política de fomento para o cinema também aqui no país, e sobre as perspectivas de vocês assim também de futuro, tanto quanto a atividade que vocês vêm desenvolvendo, quanto a questão da popularização do cinema assim de maneira geral. Eu vejo um avanço nas políticas, né, para o setor. A própria criação da SPCine aqui em São Paulo, né, já era uma demanda do setor há muito tempo e finalmente ela foi criada. E em pouco tempo eu vejo ela fazendo muita coisa. Então eu vejo, né, que as coisas têm avançado, principalmente agora aqui em São Paulo. Tenho boas perspectivas, tanto para produção quanto para difusão. Eu acho que as coisas vão caminhar agora a passos mais largos um pouco. Ok. Eu queria agradecer mais uma vez a presença. Eu que agradeço. E você gostaria de deixar algum contato do Cine Solar? Quem quiser conhecer os projetos da Brazuca como um todo, é só acessar o site www.brazuca.com.br. Lá tem um pouquinho de tudo que a gente faz. E as sessões, onde a gente vai tá indo com o cinema. Ok. William, eu gostaria também que você falasse sobre a questão da política de fomento para o cinema no país e também sobre as perspectivas do Cine Favela também, de como vocês veem o futuro do cinema na comunidade ou nas regiões aí carentes dessa atividade. Perfeito. Não, as políticas melhoraram muito, sim. Teve vários incentivos. A SPCine é um passo para o futuro, podemos dizer assim, para o cinema paulista. Vai resgatar. Mas ainda para a gente que é pequeno, que é uma entidade cultural pequena, é muito difícil a gente ainda receber incentivo, seja do governo, seja do município, do governo federal. Mas existe um avanço, a gente acredita que ainda tem muito que melhorar. É muito difícil você sustentar um cinema dentro da comunidade, assim, porque tem custo, né? De onde tem vindo a ajuda? Hoje nós temos do governo do estado de São Paulo, da prefeitura e do federal. Esse é o nosso. Mas vem um projeto do federal, depois entra um projeto da prefeitura, um projeto do estado, mas a gente gostaria de ter mais para impulsionar, para fazer um grande projeto mesmo, fazer grandes produções de cinema, de teatro. Igual, eu esqueci de falar só um pouco. O Cine Favela não é só cinema. A gente também tem qualificação profissional em informática, em capoeira, em karatê, em outros esportes. E também uma produção de teatro também. A gente tem uma produção lá de teatro. Inclusive, estamos recentemente produzindo uma peça chamada No Beco da Preta. Esse é o recém-lançada, né? Recém-lançada agora, No Beco da Preta, uma produção com atrizes de Heliópolis, com a ideia central da favela como tema principal,
com diretores de fora que são voluntários lá, como o diretor Di Camargo e a Maria Tereza Cruz, a diretora. Esse com as atrizes, a Regiane Alves, a Isleide Marinho, a Rita Andrade. Esse é um arco de cultura, o Cine Favela. Ele não é um focado só no cinema, mas como no teatro e qualificação e esportes. Esse é o cinema. O que eu vejo o futuro do cinema periférico no Brasil? Assim, nós já estamos no 10º Festival de Cine Favela de Cinema Periférico. Começamos pequenos, já estamos no 10º, já. Com 4 inscritos no primeiro, hoje a gente chega a receber de 400 a 500 filmes do Brasil e alguns outros países mandam produções também. É um avanço, espero crescer mais, que ainda tem muito campo a ser invadido, assim podemos dizer. Ok. E você gostaria também de deixar um contato do Cine Favela aí para os telespectadores? Sim, tem a página cinefavela.org.br, tem a fanpage Cine Favela de Heliópolis, que entra lá, tem mais detalhes das nossas atividades. E os nossos contatos também de telefone, e-mail para novas produções e parcerias, estamos abertos a parcerias. O Cine Favela, ele agrega, ele nunca desagrega. Ele traz, quem quiser chegar para fazer uma oficina de roteiro, de teatro, as portas estão abertas. Ok. Muito obrigado, William. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau.